Com a graça de Deus, com as luzes, o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos, aqui nós nos encontramos no estúdio da TV Primer TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Primeiramente, ainda estamos na 8ª do nascimento do Cristo Jesus, ou seja, Natal do nascimento do Menino Deus, e como muitas pessoas, por certo, eu, quando dei e almejei feliz e maravilhoso Natal, com as bênçãos do Menino Deus, talvez não estiveram por causa de outros compromissos, então almejo a todas e todos os telespectadoras e telespectadores um Natal muito feliz, com as mais ricas bênçãos do Menino Deus, com saúde e com proteção. Todos os cristãos, todos de boa vontade, tivemos um tempo muito bonito de preparação para o nascimento espiritual do Cristo Jesus no nosso íntimo, com as 4 semanas que a Igreja Católica no mundo inteiro coloca, não somente para os católicos, mas também para os cristãos, para que possam preparar-se espiritualmente para que o dia, a noite de Natal e o dia de Natal seja realmente com uma grande repercussão no nosso íntimo. E tenho certeza que todos aquelas que, por meio de novena, por meio de oração, por meio da participação da Santa Missa, por meio da realização de caridade, visitando pessoas idosas, pessoas enfermas, é claro que não mais como em outros anos, 5, 6, 8 anos atrás, ou mesmo mais anos ou menos anos, mas por causa da pandemia, mas quantos que confortaram pessoas enfermas nos hospitais, nas casas de repouso, casas de idosos, por meio de um telefonema, sem dúvida nenhuma. Então, tudo isso foi uma preparação e uma renovação espiritual e uma maior vivência de união com Deus e com Cristo Jesus. Sem dúvida nenhuma, esse advento sempre é colocado para que cada um de nós, aconteça na vida de todos e cada um de nós, aquilo que nós lemos. Eu já falei aqui mais de uma vez, que lemos em São Tiago, capítulo 4, versículo 8, onde exatamente encontramos aquela passagem tão bonita, onde o próprio Cristo Jesus nos pede: aproximai-vos de Deus, e Deus, está aqui bem claro, aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. Porque depende muito também da pessoa querer ser melhor, rezar um pouco mais, oferecer seus sacrifícios, não ficar numa vida de letargia ou simplesmente passividade. É necessário que a vida espiritual também regurgite dentro de cada um de nós aquilo que o próprio Cristo, que quer a nossa felicidade, nos aconselha e quase como que nos obriga: aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Então isso é muito importante, a nossa participação.
E todos aqueles que se prepararam espiritualmente pelas 4 semanas do Advento, por certo, tiveram a noite de Natal, ou no dia de Natal, ao darem as festividades, os parabéns e feliz e santo Natal, por certo, houve uma repercussão no seu interior. Agora, as pessoas que não se prepararam, é claro, ficaram com o coração árido, um coração vazio, e por isso mesmo não sentiram aquela alegria interior. E também no dia de Natal, ou já na véspera, ali na família se reuniram para um jantar, ou mesmo no dia do Natal para um almoço, e ali fizeram a sua oração ao Menino Deus, diante do presépio, ou diante ali de um pinheiro, e ali fizeram oração. Quem sabe até cantaram noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus, nosso bem. Então, o nascimento do Menino Deus. E quantos que puderam, na noite de Natal, e mesmo no dia de Natal, participar da Santa Missa. E agora, quando já esse terrível vírus, e assim nós esperamos e rezamos para que este vírus desapareça completamente, então podemos, e a gente percebe que as pessoas estão retornando na participação, não mais virtual, participação, aliás, assistência virtual pela televisão da Santa Missa, mas agora, conforme nós pedimos, e o Papa pede igualmente, a presencial, a participação da missa presencial. Isso, então, que é muito importante. E nós todos sabemos que foi por meio de um decreto do imperador César Augusto que a família, ou seja, Nossa Senhora e São José, e Nossa Senhora estava em situação de dar à luz ao Menino Deus, tiveram que se movimentar saindo lá da cidade onde moravam, Nazaré, para irem para Jerusalém, onde 6 quilômetros além de Jerusalém, ficava e fica a cidade de Belém, ou também a cidade onde nasceu o rei Davi. E em lá chegando, não encontraram lugar, nenhuma hospedaria, e talvez muitos lares poderiam dar um aconchego para a Mãe do Cristo, Nossa Senhora e São José. Mas vendo o estado em que ela, Miriam, ou seja, esta jovem judia, Maria, se encontrava, talvez se omitiram. E por isso mesmo, São José foi procurando um local até que encontrou lá numa gruta, no meio de animais. E de um lado até foi bom. Por quê? Porque lá havia também animais, burrinho, vaquinha, que com seu bafo, com a sua respiração, inspiração e respiração, aconchegaram ou colocaram calor sobre esta criança que ali estava com frio, porque na Palestina, nesta época, exatamente é frio, não é como aqui que nós estamos num calor, mas, e ali então, esta criança
que não tinha todo esse conforto, uma cobertazinha mais quente, como hoje em dia, as crianças que nascem, de modo geral, quantas pessoas, quantas senhoras que estão para receber o neném, fazem o chá do bebê, onde recebem das amigas muitos presentes, e às vezes até sobrando presentes. E vestezinha para a criança. Aquelas futuras mãezinhas, aí no caso, vendo tanta coisa que receberam das amigas, procuram ver uma senhorazinha pobre para distribuir um pouco todo aquilo que ela recebeu, que ganhou. Mas nesse caso, não foi o caso lá de Nossa Senhora. E nos diz a palavra de Deus, e ela reclinou a criança onde? Numa manjedoura, ou seja, num coxo onde os animais mangiare, se alimentavam. E claro, ali um pouco mais no alto, a menos a criança ficava livre de qualquer outro problema, talvez até de um cão, que poderia passar por aí, poderia prejudicar a criança. E é ali que é recolhida esta criança, que é a segunda pessoa da Trindade Santa, Cristo Jesus, aquele que 33 ou 32 anos depois vai dar a sua própria vida no alto da cruz, unindo a humanidade com a divindade que estava separado por causa do pecado de orgulho de nossos primeiros pais, Adão e Eva. E agora, então, era necessário que viesse o Filho de Deus, e ele aceitou de livre, espontânea vontade vir para fazer a vontade de Deus, nosso Pai e Criador, e assim uniu a divindade com a humanidade, e nós dali em diante tivemos acesso à Trindade Santa, e novamente se abriu a eternidade, o céu, para todos e cada um de nós, aquilo que a teologia, quem estuda a teologia, aprendeu muito bem. Cristo Jesus, então, nos trouxe, pela sua morte cruenta, com derramamento de sangue, por isso se diz a morte cruenta, derramamento de sangue, então trouxe a redenção objetiva para nós. Ou seja, o que quer dizer redenção objetiva? Quer dizer que toda a humanidade, todos os seres humanos têm a possibilidade da redenção, ou seja, de chegar um dia à salvação eterna. Ou seja, a redenção subjetiva está nas mãos de toda e qualquer pessoa, a subjetiva, ou seja, é necessária nossa participação. Ainda no domingo eu falei numa das missas, das 3 celebrações da Santa Missa que eu realizei, ainda falei nessa questão subjetiva. Eu tenho, às vezes, feito essa analogia. Pode ser o melhor professor, a melhor professora, mas se o aluno não tiver a sua participação, se ele não faz, aluna ou aluno não faz deveres em casa, se não faz a pesquisa, se não faz os trabalhos, se não estuda, não consegue obter o resultado para passar de uma fase para outra, ou de um ano para outro. Então, é necessário que a pessoa faça a sua parte. Assim também um comerciante, por exemplo. Assim um marceneiro, um pedreiro.
é necessário que todos nós façamos a nossa parte. Se um pedreiro, por exemplo, espere de braços cruzados, se ele espera de braços cruzados, a casa que ele estava construindo, o edifício, não vai para frente. A mesma coisa, o marceneiro que está fazendo uma cama ou um armário. Então, é necessária a participação. Uma doceira, por exemplo, se ela está ali fazendo os seus doces, a cuca, maravilhosa cuca, mas se ela para, se ela não termina a cuca, os doces, e coloca no forno ou no forninho, claro que fica ali tudo parado. Então é necessário também nós, na nossa vida, participarmos da nossa santificação. Por isso Deus diz muito claramente, está bem muitas passagens da Escritura, eu sou vosso Deus, sede santos, porque vosso Pai do céu é santo. Então, essa é necessário. Então, Cristo Jesus veio, e quanta alegria, então, as pessoas revivendo o nascimento histórico de Cristo Jesus. O Cristo Jesus nasceu há 2021 anos, sem dúvida nenhuma, para o nosso bem, para a nossa redenção. E em quantos lares essa grande alegria, e a razão dos presentes, exatamente porque, relembrando o grande presente que o Cristo Jesus nos trouxe, a nossa redenção, a nossa salvação. Então, esses presentes que são distribuídos para as crianças necessitadas, ou mesmo pessoas mais abastadas, dão para os seus filhos. Eu jantei pelas 9h30 numa família, aliás, de sobrinhos meus, aqui em Coqueiros mesmo, doutora Ilês, doutor Jair, e as duas filhas e tal. Então, jantei, e ali um filhinho de 2 anos, recebendo os presentes, e também nós nos trocamos os presentes entre nós. Então, especialmente, e agora vejamos, as primeiras pessoas que receberam a mensagem de Cristo Jesus, do seu nascimento, quem foi? Foram as pessoas mais pobres da época. E quem eram? Os pastores. Os pastores, nos diz a palavra de Deus, eles passaram a noite, passava, aliás, a noite, cuidando dos seus rebanhos. E eles, então, ali receberam, veja bem aqui, e o anjo foi ao encontro dos pastores e disse, o anjo do Senhor então apareceu aos pastores e disse, eu trago uma grande notícia para vocês, que será também a alegria para todo o povo. Foi alegria sempre para o Padre Pedro, para você criança, menino ou menina, para você adolescente ou pessoa idosa que está numa casa de repouso, ou mesmo você que talvez está nos acompanhando numa maternidade, no hospital, ou seja, numa casa de recuperação com seu problema de enfermidade. Então, ali, exatamente, é uma alegria para todo o povo. Porque Cristo Jesus não veio somente para as pessoas ali, daquele ano, mas para todos os séculos. E por que os pastores eram assim até rejeitados por todos? Porque eles levavam as suas ovelhas da estalagem, do rancho,
para as pastagens e para a água, e lá as ovelhas, claro, com fome, iam invadindo outras pastagens, invadindo pastagens alheias. Então as pessoas outras, claro, também tinham suas ovelhas, ficavam revoltados contra esses pastores. E por isso, os pastores eram pessoas, de modo geral, rejeitados por todos. E agora, o anjo vem, anuncia-lhes: olha, vão lá e vocês vão encontrar um menino numa cocheira, numa manjedoura. E eles falaram: vamos então até Belém e vamos então fazer visita. Por certo, levaram, quem sabe, um pouco de leite das ovelhas, ou quem sabe algum queijo, quem sabe até alguma ovelhinha que levaram de presente para o menino Deus, ou talvez até um pedaço de pão, ou até de carne de ovelha, para ali, para São José e Nossa Senhora. E vejam, será alegria para todo o povo. E continua sempre, vejam bem, onde diz que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido, envolto em faixas e posto numa manjedoura. Então, claramente, e agradeçamos, então, menino Deus, por esta grande caridade, sem dúvida nenhuma, que Ele fez em nosso favor. E depois também, um pouco mais adiante, nos diz a palavra de Deus, também os reis magos vieram para fazer também a adoração ao menino Deus. E por meio de uma estrela, eles eram pesquisadores, eles eram cientistas, eles eram estudiosos também dos astros. Baltazar, Gaspar, que era de cor negra, aqui nós vemos que Jesus não faz acepção de pessoas. Nós devemos sempre nos lembrar, por isso também Cristo ensinou, Pai Nosso. Qualquer pessoa de qualquer raça, de qualquer cultura, de qualquer tamanho, de qualquer idade, de qualquer posição social, mesmo analfabeto, ou intelectual, ou um rei, uma rainha, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Isso é muito importante que nós o saibamos e procuremos vivenciar. Então, eles receberam a mensagem e vão, eles dizem, então arrumaram os seus dromedários, seus camelos, e com mais pessoas, seus funcionários, e foram em direção da Jerusalém. Vamos até lá, vamos ver o que aconteceu lá em Jerusalém. E a estrela os foi conduzindo pelo caminho. Quando chegou em Jerusalém, a estrela desapareceu. E ali o que é que aconteceu? Eles ficaram como que sem rumo. E aí o que é que fizeram? Vamos até o rei Herodes. E chegaram até o rei Herodes e interrogaram. Onde é que nasceu o rei dos reis? Como? Herodes, no seu orgulho. O rei dos judeus sou eu, diz ele, né? Mas, em todos os casos, Herodes, então, reuniu os príncipes e os doutores da lei para quê? Para interrogar onde deveria ter nascido o rei dos reis. E aí, então, eles dizem claramente, numa humilde cidadezinha, e tu, no profeta Miqueias, e tu não és a menor de todas as cidades, porque em ti nasceu
o Rei dos Reis. E eles vão até lá, e aí nós sabemos tudo o que aconteceu, e o anjo veio avisar José, procure fugir com a criança para o Egito, porque o rei Herodes quer matar o menino Deus. Então, e ele tinha dito, exatamente o rei Herodes, vão lá, adore o menino Deus e faça a sua adoração, entregue os seus presentes, ouro, incenso e mirra, porque eu também quero ir lá visitá-lo e adorá-lo, pensando uma coisa, dizendo uma coisa, pensando uma coisa bem diferente. Então, peçamos também a proteção dos santos que nós celebramos hoje. Celebramos, então, diversos santos, e que no dia de hoje, os santos inocentes, Antônio de Leirins, Teófila, Damião, e os mártires Castor, Vítor, e ainda Rogaciano, Cesário, e ainda também todos os mártires. E especialmente, lembremos também que no domingo nós celebramos o dia de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, a Mãe do Cristo e nossa Mãe. Também, hoje, nós celebramos mais um ano de vida do nosso bispo emérito, Dom Vitor Schlickmann, completando seus 93 anos. Então, especialmente, procuremos cada um de nós sempre vivenciar a palavra de Deus e seguirmos e vivermos na simplicidade, na humildade de Cristo Jesus. Esse Cristo que quer sempre o nosso bem, a nossa felicidade. E neste momento, então, procuremos também agradecer à Trindade Santa o ano 2021, que está pouco a pouco findando, já que estamos na última semana deste ano maravilhoso, que sem dúvida nenhuma, apesar da pandemia, apesar de tantos que partiram desta vida, mas nós, com a graça de Deus, continuamos com saúde e com vida. Que o Senhor Jesus esteja ao nosso lado para nos acompanhar, acima de nós para nos iluminar, à nossa frente para nos apontar sempre o caminho certo, atrás de nós para nos defender de todas as situações difíceis, agora com a bênção da Trindade Santa, a bênção de Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Cabeça, a bênção para todas as pessoas enfermas, pela sua recuperação, e especialmente a bênção também da água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Procure beber agora esta água abençoada e, por certo, você verá o grande bem que ela lhe fará na sua vida. E voltaremos na próxima quinta-feira, o último programa deste ano será na próxima quinta-feira.